Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Mais um programa Protocolo X. Logo após a sua passagem pela rádio FM 107, Rio de Janeiro, esse programa vai para o YouTube, né, no canal do Instituto de Expansão da Consciência Alma do Mundo. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br. Acompanhe sempre, de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h50, o programa Protocolo X, na Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. É um grande prazer estar com vocês. Eu venho sempre falando para vocês isso, né? Mas a gente vai repetir muito, porque é o que se passa, é o que acontece, né? A questão dessa transformação do mundo, né? Essa mudança toda que o mundo vem sofrendo, vem vivendo. E é necessário conhecimento, né? É necessário que você saiba alguma coisa para poder viver melhor com tudo isso. O mundo muda. Ele não está preocupado se você acompanha ou não. Ele simplesmente ele muda, se transforma. E o humano tem que acompanhar isso, né? Tem que estar totalmente em atenção com esse movimento, né? Então, antes de começar, a gente precisa conversar e passar um ensinamento, que eu não sei falar sem ensinar, sem dar aula, né? Hoje, nós temos um trabalho importantíssimo, hoje é dia 10/4. Nós estamos aí ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, no canal do YouTube, transmitindo o dia de oração pelo planeta. Então, o Teatro da Escola fica aberto aí para todos, né, gratuitamente, para que possamos fazer apelos, possamos rezar pelo planeta, pela nossa nação. E fica aberto, transmitindo, você pode estar ouvindo pela sua casa e estar acessando isso, né, a partir das 9h30 da manhã, daqui a pouco. E se quiser deixar seu nome lá, ou pessoas que você crê que necessitam de uma oração, de um movimento, comércios, indústrias, animais, né? Tudo aquilo que, mesmo situações financeiras, né? Processos, enfim, é só deixar seu nominho lá, só. Não precisa escrever nada, descrever, nada disso, só o seu nominho. E também os aniversariantes, né? Faço aniversário hoje, meu nome é tal, né? Isso é importante para trazer um caminho melhor para a humanidade, através da oração. Sempre favorece, sempre alivia, sempre traz aí um grande conforto a todos, né? Então tá aí a oportunidade de vocês estarem juntos com a gente, né? E esse encontro ele vai até às 20 horas, né? Depois das 20 horas até às 10, também online, aí nós temos um encontro, um curso, um encontro emergencial da Hoste Ascensionada, onde vamos fazer os apelos sobre a Fraternidade Branca, apelos inéditos, trabalhos, movimentos, para poder também reforçar toda essa questão aí, né, do planeta e tudo que a gente vem vivendo. Isso é muito importante, né? E depois, no dia 13, vou deixar só colocado para vocês aqui, é 8h30 da noite, tem um trabalho de prosperidade, né? Os 14 movimentos da prosperidade, né? Esse movimento acontece em 10 aulas, né? Nós estamos agora, vamos fazer a segunda agora, dia 13, 8h30 da noite, também online. Mas mesmo que você não assistiu a primeira, não tem problema, essa primeira ela vai ficar em EAD, depois você pode assistir se você quiser, pode adquirir a aula, né? Mas assim, as aulas elas têm começo, meio e fim, são independentes e podem te ajudar muito a fazer você caminhar de uma maneira muito mais elevada,
Tá? Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos trabalhar. Existem muitas coisas por dizer sobre a devoção à vida. E muita compor, meditar. Lembrai-vos, a vida vem de Deus. Por isso, aprendi há séculos a lhe ter devoção. Quando a devoção for suficientemente grande, a ciência da precipitação se fará facilmente compreendida. Devoção é abnegação. Ama-se toda a vida harmoniosamente e de forma impessoal. A precipitação de pensamento, né, é uma realização daquilo que você busca, daquilo que você deseja, né? E na nossa escola de metafísica você aprende a fazer esse movimento, mas você pode fazer esse movimento também de uma maneira diferente, né? Sempre estando conectado com o seu pensamento, mas percebendo aquilo que você pensa, né? Então, tudo aquilo que vier à mente, que, na verdade, a maioria dos pensamentos não são nossos, né? Nós pensamos aquilo que as pessoas pensam. Então, nós temos que começar a mudar o ângulo disso, né? O ângulo desse caminho, para começar a viver dentro de pensamentos que são nossos mesmo, né? Colocar atenção naquilo que temos que pensar, e não naquilo que as pessoas pensam e passam para a gente, né? Então, a mídia, as situações, problemas, acontecimentos, tudo isso é um pensamento coletivo, né? E as pessoas acabam pensando o que todo mundo pensa, e não tem a questão do pensamento individual, movimento individual, né? Quando você passa a compreender isso, você muda o ângulo da coisa, porque a contaminação que existe, né, das pessoas pensando o que todos pensam, isso interfere e atrapalha a todos, né, porque uma pessoa, só porque ela fala uma coisa, é lei, né, então todo mundo pensa naquilo, né, ou as pessoas são sugestionadas, né. Agora eu quero te fazer uma pergunta, não me interessa, não quero responder nada. Qual desses três livros você escolheria? Nenhum. Por quê? Porque eu não quero saber disso. Então, as pessoas começam a sugestionar as pessoas, né, para isso. Você faria uma volta ao mundo? Sei lá, meu. Nunca pensei nisso. Se eu pensar, é problema meu. Então, você acaba ficando uma pessoa talvez mais antipática, mais fora da casinha, mas você não entra na questão do pensamento coletivo, o que todo mundo pensa. E aí, é claro que depois isso vem situações por trás disso, porque o pensamento está ligado a todo mundo, né? É uma energia contínua e totalmente densa, né? Então, precipitar um pensamento, né, é você ter um foco constante naquilo que você busca e não sair daquele foco para nada. Eu escrevi um livro chamado As Sete Lições, né? Então, ali você tem os 7 passos, os 7 caminhos, né, que os Elohims fizeram para construir o mundo, como o mundo chegou até aqui, né? E 2 desses passos é o ritmo, né? Então, eu tenho que manter o ritmo, depois voltar a ter o ritmo, senão eu não consigo realizar, porque eu saio fora do ritmo, eu perco toda a movimentação, né? Então, assim, a questão de você realizar as coisas, tendo uma atenção maior em tudo, buscando um pouco de conhecimento. Então, é isso que eu quero fazer com vocês, né? Todo dia um programa diferente, né? Mas falando de um autoconhecimento, daquilo que você pode transformar a sua vida sozinho, sozinha, né? E claro, se você uma hora quiser estudar, a gente está aí. A escola já tem mais de 23 anos estabelecida,
Nós temos hoje mais de 700 títulos de aula, né? E a metafísica, ela te oferece trazer do oculto ao aparente, né? Do nada ao tudo. Então você começa a transformar as coisas. E hoje, com a ideia, né, de poder oferecer um caminho online, então fica mais fácil, as pessoas mesmo distantes, né? Você que está no Rio de Janeiro, toda a região, se uma quiser estudar, está aí, online, né? Então, fica mais fácil, né? Você começa a ter um acesso a um conhecimento que você talvez não conhecesse, né? E começa a compreender como esse mundo funciona, que é simples, como o mundo funciona, não é uma questão disso ou daquilo. O mundo é assim, o mundo funciona assim, né? Então, nós temos luas, temos elementos, temos a natureza, estações, uma série de fatores, né? Sistema endócrino. Então, o verbo. Então, tudo isso você começa a aprender um pouco a manusear isso, né? Vamos dizer assim. E você começa a trazer para a sua vida um resultado maravilhoso, né? De uma maneira ou de outra, as coisas começam a acontecer, né? O passado é o germe do egoísmo. Portanto, nada mais impede a liberação dos tesouros de vossos corpos causais para abençoar em toda parte as vidas prisioneiras. Vamos lá. Nosso corpo causal é o corpo emocional, não é isso? Nós temos um corpo físico, etéreo, mental, perdão, astral, mental, causal, né? Que é o emocional. Então, o corpo emocional, ele está depois, né, do corpo astral e do mental. Então, como eu acabei de falar agora, o pensamento que todo mundo pensa, a mente coletiva, e o astral está aí, né? Toda a carga das formas, pensamentos que as pessoas projetam e vão ficando por aí, os cascões, né? E esses cascões começam a atrapalhar as pessoas de alguma forma, né? O passado, ele só serve como experiência e ponto. Mas não se deve reverenciar passado, nem voltar para trás, e nem mexer com isso, porque já foi, já passou, né? Temos que nos manter no agora. Então, as pessoas, às vezes, vão remoer uma coisa de 5 anos atrás, vai, né, brigar com alguém, ofender e tal. Mas lembra? Então, o passado tem isso, né? Todo passado, ele traz uma série de coisas estranhas. Ou aquela pessoa que ela teve uma vida XYZ e fica, não, porque eu tinha 10 casas, porque eu tinha aquilo, porque eu tinha isso, porque eu tinha uma vida boa, porque tinha, não tem mais. Quando você ficar no tinha, nunca vai ter, né? Então, eu tenho que largar o passado e ir lá para frente, né? Presente, agora, nem futuro. O futuro, eu vou criar ele hoje. Eu vou trabalhar hoje o que eu consegui colocar em caminho, em manifestação. Vou fazer acontecer, né? Porque eu estou trabalhando no presente, no agora, né? E, é claro, eu estou criando um amanhã diferente, porque eu trabalhei hoje, né? Mas amanhã ainda não existe. E o ontem também não existe mais, né? Então, o hoje vai ser o ontem e amanhã, né? E o hoje, ele foi o amanhã ontem, né? Então, eu tenho que estar sempre trabalhando as coisas, sempre em movimentação, para poder não deixar que as coisas escapem e que elas se realizem. Então, por exemplo, o poder criativo é a divindade, a chama trina. A chama trina corresponde Pai, Filho, Espírito Santo. Poder, amor e sabedoria, né? Vamos lá. A divindade contém a atividade criadora da vida. A chama trina, a tríplice atividade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este é o único poder criativo do universo. Por isso,
Estudai várias vezes todos os caminhos, até que possais diferenciar o poder criativo da substância de luz, que é a essência que obedece e se torna o envoltório da chama criativa. Então, a chama trina, né, poder ternário, ele envolve poder, amor e sabedoria, Pai, Filho e Espírito Santo, hipotálamo, pituitária e pineal, né? Então, essas três glândulas formam um chapeuzinho na sua cabeça, onde começa a grande brincadeira, né? Então, a glândula pituitária, ela é toda a parte material, ela é a parte de matéria, né? Quando a pessoa ela é constituída no ventre da mamãe, né? O gametinha lá que explode, é a pituitária. Depois ela vai se formar o corpo, que é a parte óssea do corpo, né? O cadinho dos raios solares na tábua de esmeralda. E aí nós temos a pineal, né? Que é a glândula da espiritualidade, que fica ao lado da pituitária, onde está guardada a fé. Então, assim, mesmo que uma pessoa ela crê que ela tem fé, para que ela tenha fé plena, ela tem que ativar a glândula pineal, né? Então, o nosso corpo ele é construído numa inteligência fantástica, e que tudo funciona numa certa da ordem, né? Para trazer a realização das coisas. Então, por exemplo, assim, a glândula pineal é por onde passa o último processo de realização do seu desejo. Nós temos 7 glândulas, tá o desejo se movimenta durante as 7 glândulas endócrinas, e a realização ela vai acontecer na pineal, né? A pineal é uma glândula totalmente espiritual. Então, eu tenho que colocar atenção no mundo espiritual, por isso que eu falo para vocês, tem que estudar para poder trazer esse movimento, né, para cada um, né? Porque a pessoa sem conhecimento, ela vai até um certo ponto, depois não tem mais como realizar, né? Quando você começa a adquirir conhecimento, você começa a realizar as coisas muito mais fáceis e muito mais simples, né? Porque fica tudo muito mais pronto ali, mastigado, né? Tudo meio que no jeito, né? E aí as coisas começam a fluir diferente, né? Então, dentro da ação, da realização, existe a chama de amor da hoste angélica, que é somente amor. Eu sou a chama e o serviço do amor do Sol Central, que é tudo em tudo, sempre em expansão para a eternidade. Eu coloco Deus acima de tudo, em tudo. Tudo que eu realizo e produzo é invencível contra todo o mal para sempre. Nós sabemos que estamos trabalhando com o poder espiritual maior do que nós, sempre isso. E de alguma forma as coisas começam a se realizar, elas começam a acontecer, né? Não existe acaso no mundo, tudo é construído uma coisa após a outra, tudo um processo natural da vida, né? E aí tudo começa a fazer um outro sentido, né? Uma outra parte, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais elevada. Então, quanto mais eu me coloco no conhecimento, eu me aprofundo nisso, né? Eu busco, eu começo a uma certa elevação e, naturalmente, o sistema endócrino, né? Principalmente essas três glândulas, né? O hipotálamo, a pituitária e a pineal, começam a se elevar, né? O próprio poder da fé, ele está entre a pituitária e a pineal. A pineal é a fé, né? Mas eu tenho que ativá-la, né? Então, quando eu começo a compreender isso, colocar em movimento, colocar atenção, as coisas começam a acontecer no processo natural. Tem uma inteligência aqui fora,
né, do nosso corpo, que rege isso. Então, por que as coisas não acontecem de uma maneira geral com a humanidade? Porque as pessoas não sabem disso, não procuram nada e não colocam atenção. Então, não adianta você pensar que, sabe, a coisa vai acontecer e pronto. Não, tem que ter conhecimento, tem que saber o que está fazendo, tem que entender as coisas, né? Então, você tem que estar começando a movimentar e compreender que existe uma estrutura, né, de uma inteligência que está além de tudo, e ela faz tudo funcionar, né? Então tem uma coisa assim, no mundo, no mundo, nós temos a matemática, que ela é usada para tudo, na metafísica, na alquimia, o que não tiver números, não tiver matemática, não existe, não tem como. Então, a matemática, ela é certeira, não é isso? É perfeita. Então, mesmo que a pessoa fala 1 mais 1 é 3, ela não mudou a matemática, porque a matemática é 2. Ela errou, né? É o livre-arbítrio. A música, né? O cara pode errar o tom, ele pode cantar mal pra caramba, mas a música é perfeita. A música em si, a construção das músicas, né? Das harmonias, assim por diante. Né? Não sei bem falar isso, mas eu sei que o conhecimento harmônico da música, ele é uma coisa só, né? Foi construído dessa forma. E as notas são a distância entre os planetas que nós temos aqui fora, né? Então, toda essa construção, então ela é perfeita. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no mundo, mesmo que a pessoa cometa erros, o mundo é perfeito, o mundo é correto. A pessoa que faz besteira. E é claro que fez besteira, ela pode corrigir. Se ela não corrigir, o próprio universo vai lá e corrige. Quando o universo corrige, nem sempre ele corrige com carinho, com atenção. Ele pode dar uma bordoada, né? Pode fazer a pessoa se mexer de uma forma que ela pode não gostar, né? Então, quando você começa a viver dentro de uma linha de retidão do conhecimento, você começa a colocar tudo aquilo em ordem na sua vida. E é claro que, naturalmente, depois de um pequeno espaço de tempo, ou até imediatamente, né, as coisas começam a refletir, começam a acontecer e trazer resultados, porque você está movimentando uma coisa que ela é. De alguma forma, aquilo vai acontecer, né? Então, quando eu começo a dar atenção para isso, eu começo a fazer o que é necessário, as práticas, né, colocar as coisas em ordem, como, por exemplo, diga-me com quem andas, né? Então, eu vou sempre tomar cuidado com as companhias, né, os amigos, ou quem vai em casa, alguma coisa assim, né, trabalho, tudo, para ver se tudo isso vale a pena mesmo, se é isso mesmo, né, porque às vezes eu posso estar iludido com algumas pessoas, e as pessoas estão sugando, né, as pessoas invejosas, pessoas que não são interessantes, e naturalmente ela vai estar tirando de você alguma coisa que você nem percebe, às vezes ela está fazendo isso até inconsciente, né? Então, quando eu me coloco no meu caminho, como eu já falei, eu tenho que o primeiro programa nosso, né? Que é uma questão de você se isolar. Quem não viu, tá lá o programa, tá no YouTube, né? Quando você se isola, né? No seu mundo, você não permite que o mundo do outro interfira no seu mundo. E o seu mundo não interfere no mundo do outro, né? Então, com isso, cria-se uma blindagem onde os dois crescem, né? Então, você não permite, então, se o outro cara se contaminar com outras pessoas, é outra coisa, você não. Então, você começa a evoluir, começa a crescer, porque não existe a contaminação. Então, eu não deixo ninguém penetrar no meu mundo, né? Mas eu não deixo meu mundo trabalhar o mundo de ninguém também. Então, através dessas colocações, as pequenas colocações, dessas ideias, né, esses movimentos, eu começo a criar um mundo diferenciado, né? Então, vai de cada um, né? Trabalhar isso, colocar atenção e levar cada vez mais adiante isso.
Por isso que, podendo estudar, sempre é importante, né? Aproveitar que a maioria dos senhores e senhoras estão no Rio de Janeiro, né? Então, o movimento online, ele cabe certinho aí, né? Trazendo resultados, benefícios e assim por diante, né? Essa é a grande ideia, para poder beneficiá-los aí com conhecimento diferenciado, que você possa realizar suas coisas, colocar em ordem, depois está passando por algum processo, dívidas, financeiro, separação, trabalho, né, que às vezes não está legal, salário, grana, uma série de coisas, né, o cotidiano das pessoas. E eu posso, né, você, né, você pode colocar isso em ordem com pequenas coisas. Quando você faz os movimentos, naturalmente as coisas começam a trazer realização, começam a trazer aí resultados, porque você fez o movimento, né? Então, é esse movimento que nos faz aí caminhar, trazer resultados, né, cada vez mais, né, dentro daquilo que nós necessitamos, né? Porque o mundo necessita de bastante ajuda hoje, né? Então, quanto mais pudermos, estarmos fazendo coisas aí para fazer esse mundo, né, crescer, diferenciar, ter resultados, por que não, né? Temos que fazer e pronto. E aí, naturalmente, as coisas começam a trazer aí resultados, né? Porque colocamos aí a nossa atenção. Eu quero fazer aqui uma bateria de apelos para vocês, deixar registrado, para poder movimentar toda a parte financeira, a parte de estrutura, a abundância, a prosperidade, tudo isso aí, tá? Para vocês poderem elevar a movimentação de alguma forma, né? Elevar a frequência para começar a trazer resultados aí para a vida de vocês cada vez mais. Ouçam cada vez mais os programas, né? Façam os movimentos, já temos alguns programas já, começamos dia 1º. Então já tem vamos dizer assim, uma série de aulas aí que você pode estar aproveitando para poder trazer resultado para a sua vida, tá? Esse é o propósito do programa, da escola, meu, dos aprendizes, é um mundo melhor. Eu sou a lei da presença em minhas mãos, de meu uso das riquezas e da opulência divina nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei do poder de precipitação e da presença visível de tudo que me é devido nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei de toda a riqueza, de toda a opulência, de toda a substância, de tudo que eu posso desejar de construtivo, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei do poder que age. Eu sou a lei da inteligência que dirige. Eu sou a lei da substância que os ascensionados dirigem e que eles fazem aparecer sobre o plano físico, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu estou e eu vivo na opulência divina que aparece sobre o plano físico, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a presença em minhas mãos do dinheiro de que eu tenho necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei da opulência que eu desejo nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei da presença, da abundância por toda parte, onde desejo empregá-la nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei da opulência divina manifestada em minha vida física, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida da presença em minhas mãos de tudo aquilo que eu tenho necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me o uso de todo o dinheiro necessário à realização do plano divino nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me 10 vezes mais dinheiro do que eu peço
e vê que eu o empregue ao serviço da luz. Eu aceito a manifestação instantânea desse apelo e te agradeço. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, e nosso grande amigo, bem-amado Saint Germain, tomai possessão de minhas finanças, controlai-as, dá-me o dinheiro necessário ao serviço da luz e à expansão sobre a terra. Da atividade Eu Sou, de Saint Germain. Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente. Eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente. Eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, e nosso grande amigo, bem-amado Saint Germain, tomai possessão de todo o dinheiro que eu tenho em minhas mãos. Tomai possessão de todo o dinheiro que passa pelas minhas mãos. Carregai, carregai, carregai com a chama violeta do nosso bem-amado Saint Germain e com a chama rosa de Marte, nosso irmão. Enviai-o pelo mundo, que ele purifique os humanos. Eu te agradeço, Marte, nosso irmão, e bem-amado Saint Germain. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, e grande coro dos ascensionados, colocai todo humano no lugar que lhe é devido, e mandai-o fazer a coisa exata que ele deve fazer, e mandai-o fazê-la perfeitamente. Dá-lhe todo o dinheiro necessário à realização do plano divino, e fazei empregar todo para a luz, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, prende-me em teus braços, mostra-me meu caminho, protege-me, defende-me e liberta-me de toda condição destrutiva. Prende-me fortemente em teus braços e dá-me tudo aquilo de que eu posso ter necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, Arcanjo Miguel e legiões da luz. Arcanjo Miguel e legiões da luz. Arcanjo Miguel e legiões da luz. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Mahashohan, Júpiter e Deus da fortuna. Mahashohan, Júpiter e Deus da fortuna. Mahashohan, Júpiter e Deus da fortuna. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Potência secreta do coração do grande silêncio. Potência secreta do coração do grande silêncio. Potência secreta do coração do grande silêncio. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Chama espontâneo do grande sol central, chama espontâneo do grande central, chama espontâneo do grande central. Espalha sobre nós todas as riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Chama espontâneo dos brilhos dos sóis, Senhor da chama azul do grande sol central. Chama espontâneo dos brilhos dos sóis, Senhor da chama azul do grande sol central. Chama espontâneo dos brilhos dos sóis, Senhor da chama azul do grande sol central. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Chama espontâneo dos brilhos dos sóis, na potência 3 vezes 3. Chama espontâneo dos brilhos dos sóis, na potência 3 vezes 3. Chama espontâneo dos brilhos dos sóis, na potência de 3 vezes 3. Espalha sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, Ayam, Ayam. Eu peço que esse apelo seja manifestado fisicamente, eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente, eu sou o poder que faz aparecer sobre o plano físico. Eu peço, eu comando, eu insisto, eu sou, eu mantenho que a energia de meu ser é calma, como um lago, e a imagem do que eu desejo nele se reflete, se condensa e aparece sobre o plano físico. Ayam, eu sou a lei calma, perfeita de minha energia e da manifestação sobre o plano físico de tudo o que eu desejo para a realização do plano divino. Eu peço, comando que essa pela se decida com rapidez, longo pela luz do grande sol central. Ayam, eu sou a ressurreição e a vida das riquezas infinitas, que era meu quinhão durante as 2 primeiras idades de ouro, e que servem novamente ao plano divino, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ayam, eu sou a lei da vitória invencível, do amor divino, que me dá uma avalanche de riquezas infinitas para a realização do plano divino. Eu sou Ayam, a lei da abundância de Júpiter, e seu raio verde se espalha no tempo e na catedral. Eu te agradeço ao Júpiter e pregarei essa abundância aos filhos da luz. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam, a lei das riquezas infinitas e divinas que me inundam por toda parte. Eu te agradeço ao Júpiter e pregarei essas riquezas ao serviço da luz. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam, a lei da abundância de dinheiro e que me vem sobre o raio verde de Júpiter. Eu te agradeço ao Júpiter e pregarei esse dinheiro ao serviço da luz. Ayam, Ayam, Ayam.
Eu sou a lei da precipitação de Júpiter, que me dá tudo aquilo de que eu tenho necessidade para o serviço da luz. Eu te agradeço, a Júpiter, empregarei esse dinheiro como tu mesmo empregarias. I am. Eu sou a lei da obediência a Júpiter, e eu empregarei todas as riquezas divinas ao serviço da luz. I am. Ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, bem-amado São Germain, ó bem-amado Júpiter, ó Juno, dá-me todo o dinheiro necessário à tarefa que eu realizo sem esmorecimento. Ajudar-me a fazer o que eu devo fazer a fim de preparar a idade de ouro que vem, que já chegou. Ajudar-me a fazer aparecer sobre o plano físico a perfeição do plano divino. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, ó bem-amado Júpiter, ó Juno, vós atender-se ao meu apelo. I am. Ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, ó Júpiter, ó Juno, concedei-me a graça de vossa presença divina, a fim de que eu possa terminar o que comecei. Eu vos agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, ó Júpiter, ó Juno, vós atender-se ao meu apelo. I am. Eu sou a lei do poder de precipitação que me dá, direto ou indiretamente, tudo o que me é necessário ao serviço da luz. Eu te agradeço, ó Júpiter, por atender-se ao meu apelo. I am. Então, com isso, a gente vai criando, né, cada vez mais uma força, um elo, né, vai repetindo os apelos, vai fazendo os movimentos, né, isso está em ondas aí pela rádio, né, transmitindo, pessoas estão aí ouvindo nos seus carros, em casa, no trabalho, né, enfim, tudo isso está vibrando e está trazendo uma melhora para todos. Essa é a grande ideia, né, o crescimento de todos. Então, quando se coloca uma movimentação, né, desse jeito, que as pessoas aceitam dentro da pureza, para colocar as coisas em ordem, o que acontece? Acontece que muitas pessoas que passam pela mesma situação, né, e às vezes não estão conectadas com o programa, nada, não sabem nada disso, né, às vezes estão até em outros estados, mas estão passando por coisas muito parecidas que as pessoas que estão ouvindo estão passando. Então, todos aqueles que estão ouvindo começam a ter uma certa melhora, uma ajuda, um favorecimento, uma orientação, é claro, e aí a pessoa coloca para frente isso ou não, né? Mas outros são tocados, né? Melhorados devido também a esses que estão movendo, estão se movimentando, né? Então, tudo isso é uma construção, né? Para fazer com que as coisas vibrem cada vez mais elevadas, né? Não tem como não acontecer, não tem como não dar certo, é só uma questão de fazer. Tem que fazer, tem que fazer e tem que fazer, né? Quando você coloca uma atenção maior, né, cria-se um propósito, um foco, né, as coisas começam a mudar, né? Então, o propósito para as coisas, né, é a realização daquilo que você determina. E agora você pode fazer acontecer aquilo que você colocou o foco para realizar, né? Então, quando você coloca o foco numa coisa, aquilo começa a ser atraído, começa a ser movimentado, né? E em algum momento você realiza, né? Por que as pessoas têm dificuldade em realizar as coisas? Porque não tem foco em nada, né? Elas não focam em nada, né? Não pegam firme em nada, tudo um pedacinho, tudo se aproveitando, ou pegando algo de alguém, né? Não tem nada assim que a pessoa está usando dela mesma, uma construção, uma criação dela, né? Sempre está aproveitando das coisas dos outros, né? Vamos ver, você fez isso? Deixa eu ver, vou fazer também, isso aqui e tal. E é isso, né? Então, não existe uma criação do trabalho próprio, um caminho, nada. Todo mundo vai entrando, né? Não vai dar valsa, assim como diz, né? Vai entrando por esse caminho. E é claro que o resultado não vai surgir, não tem como. O resultado surge quando você coloca atenção nas suas coisas, né? Então, procura
Você que está conhecendo hoje, sei lá, né? Procura ouvir todos os programas desde o primeiro, né? Tem muito material no meu canal do YouTube, mas vamos falar do protocolo X, né? E você vai, pega um caderno, né? E começa a escrever as coisas que você crê que é pertinente, né? E começa a colocar em movimento. Coloca uma atenção naquilo, né? Aí você vai ver que o resultado começa a surgir. Não tem por que as coisas não acontecerem. É impressionante, né? Porque você busca um caminho, se alinha com ele e começa a obedecer esse caminho dentro da sua estrutura, né? Obedecer você para você, né? Então, você começa a realizar uma coisa que em breve vai trazer resultado para você. Não tem como não acontecer, né? Então, a gente tem que respeitar as coisas, fazer o que é necessário, colocar atenção e sempre desejar favorecer o maior número de pessoas. Porque quando você faz isso, naturalmente aquilo vai voltar para você. Não é que você está preocupado, né, em voltar em nada, mas é a lei do retorno, né? Então, se a gente também quer crescer na luz para poder ajudar os outros, a gente tem que fazer os movimentos para também estar recebendo, né, essa luz dos outros também para poder crescer e vai virando uma bola de neve até que a coisa traz um resultado gigante, né? Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, uma coisa lá, quando você vai ver, está tudo construído já e uma coisa conversando com a outra, né? Isso é muito, muito legal, né? Por isso que o conhecimento, ele é fascinante, né? Devido à simplicidade, né? À facilidade de exercer, né? E o resultado, ele é imediato, né? Você colocou a ação, colocou o movimento, começou a praticar, né? Acabou. O resultado vem, né? Todo o mundo ele é criado em cima de uma estrutura, né, coletiva. Então, como a gente vem falando, as pessoas pensam que todo mundo pensa, fazem o que todo mundo faz, né? Sempre alguém guia, né? Alguém é o que dá o primeiro movimento e as pessoas vão tudo atrás, né? Então, quando você começa meio que a andar na contramão, é interessante porque você começa se deparar com coisas que faltam, que sobram espaço, sobram coisas, né? E é isso que começa a trazer os resultados, né? Que são os vácuos, né? Os buracos, né? As coisas que fazem com que as coisas se realizem, que elas cheguem, e assim por diante, né? Então procure pensar bastante sobre tudo isso, refletir bastante, e estudar, né? Tem bastante material para você estudar. Podendo participar de alguma aula, participe para você poder experimentar e ver o que você sente, né? A metafísica é uma coisa maravilhosa, né? Porque o resultado, ele existe, né? Você tem que chegar nele, né? É o agora. Você tem que estar no agora para a coisa acontecer, né? Então, quando você começa a buscar as coisas, naturalmente você entra no agora, né? Agora, e esse agora ele vai acelerando para um agora mais para frente, né? E onde você vai se deparar com tudo aquilo que você necessita. De uma maneira ou de outra, as coisas começam a acontecer e começam a se realizar. Não tem como não acontecer, não tem como não realizar, e assim por diante, né? É só colocar a sua atenção, trabalhar, e você vai ver que os resultados eles surgem de uma maneira muito interessante. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos por estarem juntos aí, já passou rapidinho, né? Muita gente mandando mensagem para a rádio, né? Agradecendo aí também basicamente a aula, né? Que a gente vem colocando esse movimento, né? Posso deixar aqui também o nosso WhatsApp para vocês poderem entrar em contato se quiserem, né? Nosso WhatsApp é prefixo 11 9 49 17 76 61.
94917-7661. Tá bom? Tá aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Vamos fazer esse mundo funcionar, né? Daqui a pouquinho, dá umas 9h30, nós abrimos aí para o dia de oração, né? E você começa a compreender um pouquinho melhor do que a gente faz, de como a metafísica pode estar do seu lado aí, te ajudando para caminhar melhor, né? Sem tirar você do seu foco, da sua vida, das suas coisas, né? Sempre podendo manter tudo aquilo que você faz, sempre é muito importante. Tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Muito obrigado.